Olá, gente, boa noite. Estamos mais uma vez com vocês e hoje vamos trabalhar nossa aula de número 14. Para vocês não assustarem, 14, mas na apostila será 15, porque na aula passada, a 13, nós trabalhamos a 13 e a 14 da apostila, tá certo, gente? Nós juntamos a 13 e 14 da apostila com o número 13. E hoje nós estamos com a 14 aqui na nossa aula 14, mas na apostila corresponde à aula número 15, ok? Lá na página 80, começa na página 80 e vai por aí até 89, ok? Vamos trabalhar hoje coerência e coesão, ou seja, coesão e coerência textuais. Nós vamos na primeira parte falar da coesão e coerência. Daqui a pouco, na segunda parte, a professora Denise entra já fazendo uma retrospectiva para vocês. Vocês muitos estão pedindo retrospectiva dos conteúdos, né? E ela vem fazendo uma retrospectiva para relembrar esses conteúdos, ok? Nós vamos falando então de coesão e coerência. Quando se fala de coesão e coerência, nós estamos pensando aqui basicamente em textos escritos, textos orais, mas mais notadamente nos textos orais, os textos escritos, né? Então, quando se lembra de texto, vamos lembrar dessa palavrinha texto. Lembra tecido, lembra? Então, a palavra texto lembra tecido. Esse tecido, o que é um tecido? Há um entrelaçamento de fios e que forma esse tecido. Vamos lembrar disso. Os fios perpassando uns pelos outros, se amarrando uns com os outros e fazendo um tecido, um pano, por exemplo. O texto também não é diferente. Sabe por que não é diferente? Porque quando nós vamos fazer um texto, nós pegamos palavras, organizamos palavras, com elas nós formamos frases, com essas frases formamos períodos, com esses períodos fazemos parágrafos, e com esses parágrafos fazemos textos maiores. Mas para que esse número de palavras, esse número grande de palavras realmente organizadas se torne um texto, é necessário que essas palavras sejam organizadas. Para que elas sejam organizadas, entra a questão da coesão. O que é coesão? Essa ligação lógica das palavras. Veja aqui o que é coesão no nosso slide. Coesão textual, veja aí. Olha, coesão textual, articulações gramaticais existentes entre as palavras, orações, frases, parágrafos que garantem sua conexão sequencial. Então, essa articulação gramatical entre as palavras, entre os períodos, entre os parágrafos, nós damos o nome de coesão. É interessante, gente, veja uma frase, veja um enunciado que eu poderia dizer para vocês assim: olha, ele estava doente, mas foi à festa. Analise essa frase para vocês terem uma noção de coesão ou falta de coesão. Olha aí, veja aqui, nós usamos esse mas quando dá ideias contrárias, uma oração com a outra. Quando eu falo assim, ele estava doente, mas não foi à festa. Estava doente, mas não foi à festa. Veja aqui, estar doente e não ir à festa é lógico, é o mais lógico, não é? Então o mas fica problemático aí, porque o mas é para quando as duas ideias dão relação de oposição. Quando eu digo assim, ele estava doente, mas foi à festa. Então estava doente, mas foi. Está doente, por via de lógica, não deveria ir. Claro que alguns vão, né? Mas por lógica, não deveria ir. Então está doente, não vai à festa. Mas quando ele está doente, foi à festa, são duas ideias contrárias, uso mas. Mas se eu disser, na primeira frase, quando eu disse assim,
ele estava doente, mas não foi, aí as duas ideias estão afins. Duas ideias afins. Estar doente e não ir à festa. Nesse caso, a conjunção, a conjunção mas, não cabe. Há um problema de coesão. E, consequentemente, quando nós temos problema de coesão, automaticamente vai causar o problema da incoerência. Porque a coesão está na forma, na organização das frases, das estruturas frasais, das ligações entre os termos. E quando essa ligação atrapalha o sentido, há um problema de ideias, também aí entra a questão da incoerência. Então, quando eu digo ele estava doente, mas não foi à festa, há um problema de coesão, consequentemente há um problema também de coerência, ou seja, o texto aí fica incoerente. Vamos ver alguns casos de coesão. Elementos argumentativos. Esses elementos argumentativos são elementos que auxiliam o texto a ficar coeso. Veja aqui, esses elementos têm a função de orientar a argumentação em um texto, tornando coeso e coerente, ou seja, tornando organizado, tornando verdadeiramente texto. Que nós falamos, lembra quando eu falei primeiro vocês, que quando eu falo texto, lembra tessitura, lembra entrelaçamento. Então, no texto, no tecido, os entrelaçamentos são de fios. Já no texto, com palavras, o texto mesmo, nós temos um entrelaçamento de palavras e também de ideias, uma organização de palavras e de ideias. Então, elementos argumentativos são aqueles elementos que auxiliam nas ideias. Quando eu usei esse mas para vocês, ele é um elemento argumentativo, porque ele estabelece uma relação entre o primeiro enunciado e o segundo enunciado. Poderia ter colocado, quando eu falei ele está doente, mas foi à festa, ficou incoerente, né? Aí se eu dissesse ele está doente, mas está doente, mas foi, aí as duas ideias, está doente, mas foi, as duas ideias opostas, e essa conjunção deu uma ligação estabelecendo ideias contrárias, ideias de oposição. Se eu falo assim, ele chegou apressado e saiu, nós temos aí uma outra conjunção, um outro conectivo, que dá um elemento também argumentativo, dá uma ideia de ideias afins, estabelece uma relação de adição. Olha, ele chegou apressado e foi à festa. Os mineiros falam muito i, né? Uns falam estava doente, chegou apressado e foi à festa. Ou então, chegou apressado e foi à festa. Nós chamamos muitas vezes, né? Então, veja aqui alguns casos. Nós temos alguns elementos que indicam causa. Veja aqui algum elemento que indica causa. Nós temos algumas conjunções, como porque, que, etc., que estabelece causa. Veja aqui, não fui ao trabalho porque estava doente. Vamos ver aqui, esse porquê é uma conjunção, né, o conectivo, chamamos de conectivo, que liga. Nós temos uma oração, não fui ao trabalho, é uma oração, certo?